Fala, povo bonito! Alguns nem tanto. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, mais um encontro nosso aqui, mais um rolê. Vamos preparando aí o esquema para a gente começar agora uma aula de História Geral, beleza? Essa é a aula número 11 para você me acompanhar aí pelo material. Você que gosta dos Cavaleiros Templários, né? As cruzadas e meter a espada no pescoço da galera aí, essa não é a aula para você, tá? A gente vai falar das cruzadas, mas a gente vai fazer uma abordagem aqui mais focada nas questões aí que são apresentadas para os vestibulares de vocês. Então essa parte da curiosidade, aquilo que mexe com o imaginário da galera, com a turma aí, que eu sei principalmente os meninos, isso depende de uma outra aula, de um aprofundamento, mas a gente vai tentar entender o contexto, como que isso aconteceu, né? Então nós estamos na aula 11, o título da nossa aula aí é Expansão Europeia, expansão da igreja ou expansão europeia, cruzadismo e comércio. Então se liga aí que está começando a aula 11 de História Geral, beleza? As imagens dessa aula tá aqui no conteúdo para vocês do plural e a gente vai seguindo com esse ritmo aí, com a programação. Você está assistindo essa aula agora, a gente vai ter um encontro aí para você poder fazer perguntas e tal. Então, caneta na mão, caderno na mão, abre a apostila aí, se tiver alguma dúvida, elabora alguma questão aí para a gente conversar na sequência. Belezinha? Bora trabalhar então. Se você puxar na sua memória aí, puxar nesse pequeno HD que você tem chamado cabeça, na cachola aí, na última aula, aula 10, né? Primeiro, vamos voltar assim, ó, na aula 9 nós fizemos ali uma composição do mundo dessa Europa Ocidental, mostrando que ela é resultado de uma fusão de mundos, né? Tanto dos reinos bárbaros germânicos, né? Cristãos, o reino dos francos, por exemplo, que vai gerar um império, mesmo a civilização romana e grega tem as suas heranças, as suas contribuições para essa Europa da Idade Média, essa Europa Ocidental. E aí você tem as contribuições que vêm do Oriente também. Estou devendo uma aula de aprofundamento para vocês sobre o Islã, tá? Mas aí você tem uma contribuição com esse mundo oriental também, ali do Oriente Médio e tal. Então, juntando tudo isso, você forma uma Europa. Isso na aula 9. Na aula 10, nós tentamos entender que depois de umas tentativas de unificação, né, política da Europa, há uma fragmentação e tal, e a galera começa a viver mais isoladamente, mais protegida num lugar chamado feudo. E aí a gente tentou entender o tal do feudalismo. E aí eu apresentei para vocês ali economia, política, sociedade e cultura. Tá lembrado disso? Então nós estamos juntos no rolê. Agora, nós vamos... nessas últimas aulas eu já cantei a bola para vocês, né? Que a Igreja Católica, mano, é a instituição mais poderosa da Idade Média. Tem terra, tem grana, tem poder, tem influência política. E aí hoje a gente continua, então, falando desse assunto, né? Não só de como a Igreja Católica vai se consolidando na Europa, mas como ela começa um processo também de expansão. Esse processo de expansão chega até você, maluco. Essa mentalidade cruzadista chega até você, chega até mim. Por isso que nós estamos falando português hoje, porque os caras também, você está ligado em história do Brasil, também atravessaram o Oceano Atlântico com essa mentalidade cruzadista da Guerra Santa, vamos levar Cristo pra galera e pá, não sei. Beleza? Tô acelerado porque garrafa de café é uma atrás da outra. O ritmo tá frenético, né? A gente achou que ia ser fácil estudar em casa, tá osso. Fazer aula e estudar em casa. Bom, combinados? Então, bora lá pro rolê. O principal objetivo de hoje é entender o seguinte, moçada. Entender a Igreja Católica, mas especificamente assim, ó, entender a sua expansão. Entender essa abrangência, né, essa expansão, essa movimentação da fé católica. E, obviamente, nós vamos... Eu tenho que parar de falar obviamente. Toda vez que eu falar obviamente é um ponto para todo mundo aí, tá? A gente precisa entender quais são as motivações, ou seja, aquilo que o pessoal gosta de chamar de as causas, né? Eu não gosto de história assim, mas vestibular ainda, às vezes é esse negócio de causa e consequência, né? Motivação e resultado, é um nome bonitinho para falar causa e consequência. Mas assim, ó, tentar entender como a Igreja Católica está expandindo. César, o que seria essa expansão? Expansão é você atravessar a Europa aqui, o mar Mediterrâneo, ou pelo continente mesmo, e ir lá brigar com os turcos, seus Jússidas, que estão lá em Jerusalém, lá na Terra Santa, fazer guerra com os caras lá.
expansão ou motivação em tentar entender por que atravessa o Oceano Atlântico e vem parar aqui na América, por exemplo, né? Então a gente vai tentar entender a cabeça desse povo aí, o que estava passando na cabeça deles e por que eles fizeram isso, né? Quais são as motivações. Vou apresentar pelo menos 4 motivações para vocês. E aí depois tentar entender os resultados, né, ou as consequências desse processo. Tá, a Igreja Católica foi lá, fez toda essa expansão, e o que isso tem de consequência, né? A gente vai olhar isso nessa aula de hoje então. Então, você vai entender mais sobre a Igreja Católica e o poder dela, você vai entender por que ela está expandindo, e você vai entender a consequência disso nesses minutos que nós temos pela frente. Combinados? Fácil, né? Mamão com açúcar, teta, sopa no mel. Sopa no mel? Não sei se existe essa expressão. Deve existir. É alguma coisa que é fácil. Você entendeu, né? Vamos lá. Por que eu estou falando, e você vai ver no livro-texto, né? Vai ler. Aliás, não esqueçam de ler o livro-texto, tá? Por favor. Você vai ler no livro-texto que a Igreja Católica é tida como a instituição, né, mais poderosa, ou a principal instituição da Idade Média. Como você não tem uma unificação ali na Idade Média, você tem tentativas. Tem lá o Império Carolíngio, né? Já tinha o Império Romano, depois o Império Carolíngio, aí depois você tem ali uma outra tentativa com o Sacro Império Romano Germânico, a gente vai falar disso num outro momento, mas assim, no geral, ninguém está conseguindo unificar a parada. A única coisa que une a Europa mesmo, de verdade, nesse momento aqui, é a Igreja Católica. Ela é uma grande proprietária de terra, ela é uma grande arrecadadora de impostos, aqui a gente chama de dízimo ou de vintém, é a parte que tem que dar para Deus, e ela cuida da política e da mentalidade da galera, faz parte da cultura, ela dá o ritmo de vida das pessoas, né? Nós falamos disso na última aula. Então ela é, com certeza, a principal instituição. Agora, como introdução aqui dessa aula, eu queria apresentar por que justificar aqui 4 observações sobre a Igreja Católica ser a principal instituição da Idade Média, ou a mais poderosa. Primeiro, moçada, você que está estudando aí, me escuta bem agora, escuta. Saber é poder. Já diria o grande filósofo, Maquiavel 2020. Em terra de fake news, quem pesquisa é rei. Guarda isso. Saber é poder, sempre foi assim, sempre vai ser. Saber é poder. Então, no caso da Igreja Católica, você tem uma concentração do conhecimento sobre o controle da Igreja Católica durante a Idade Média. A filosofia, os textos, a forma como esses textos vão circular, quem sabe ler, por exemplo, é o clero que sabe ler, é o clero que detém o conhecimento, a Bíblia não está traduzida, então, tipo assim, está todo mundo sendo guiado pela palavra de Deus, mas o que Deus diz? Então, e o que Deus diz é a Igreja Católica que diz, você não está lendo ainda, daqui a pouco chega o Lutero aí e outras pessoas, mas a Igreja Católica, ela diz o que tem que ser feito, ela detém o conhecimento. E ela que determina qual livro pode ser replicado. E aí eu pus aqui uma imagem dos monges copistas, né? Não tinha impressora. Aí, Ronaldo, você que não tem... Agora você tem impressora, né? Mas não tinha impressora, tinha que ser tudo na mão. Aliás, muitos de vocês aí na aula ficam parecendo um monge copista, né? Enquanto eu tô falando lá, faz até os enfeitinhos e tal, e fica copiando, copiando, copiando. E agora a escola também pede pra vocês entregar as tarefas todas copiadas aí numa folha. Tudo monge copista. A Igreja Católica, ela detém o conhecimento, então. Ela detém o saber. É a instituição do saber. E isso dá muito poder para ela. Você tem os dogmas da Igreja Católica, todo esse conhecimento, todo esse saber, os mosteiros, depois as universidades, tudo isso nasce no seio da Igreja Católica. Olha só que contradição. As universidades, essas que vocês estão querendo entrar hoje aí, as melhores do mundo, as mais antigas na Europa, nascem no seio da Igreja Católica. Obviamente, para de falar obviamente, certamente, depois essas universidades, elas vão criar um pensamento que vai contestar a própria Igreja Católica. Mas por enquanto, saber é poder, beleza? Aí vocês linkam lá com o conteúdo do Lucas, do Turbiani, da filosofia. Lembra aí o que você sabe sobre a filosofia medieval, não sei se vocês já chegaram nessa parte, ou quando chegar presta atenção. O que dizia o Santo Agostinho sobre a filosofia, o que dizia o São Tomás de Aquino sobre a filosofia, se é uma mudança de pensamento aí, se é possível entender a fé pela razão ou não. Depois vocês vão linkando com esses conteúdos, tá bom? Aí filosofia com o Turbiani. Mas eu como historiador estou alertando vocês que isso é importante. Beleza? Então, além de saber é poder, nós temos aqui não podemos esquecer que tem outras realidades. Como assim, César? A Igreja Católica e a Europa não é só isso que está acontecendo no mundo. Você tem a Ásia.
gigante a Ásia, gigante. Você tem a América toda. Então, um exemplo só de como outras coisas estão acontecendo, você tem o Islã, por exemplo, né? No século VII surge uma religião monoteísta avassaladora nesse mundo, cara. Olha só essa imagem de Meca, que linda. Lotada e, tipo assim, numerosa, forte, economicamente, politicamente, militarmente. Então, tudo bem que tem a Igreja Católica dominando, né, a Europa, mas você tem outras realidades. Você tem, por exemplo, o Islã. E uma coisa que é interessante, se saber é poder, dentro do Islã, as pessoas, os próprios preceitos da fé islâmica, lidam com o conhecimento de outra forma. Eles têm uma ideia muito bacana que é a seguinte: Deus, Alá, te deu a inteligência para você usá-la. Então, por exemplo, enquanto a Europa tratava algumas epidemias, né, como castigos de Deus, os árabes, os muçulmanos, portanto, a galera islamizada, né, tinham por hábito usar a sua inteligência para tentar entender racionalmente o que estava acontecendo. E aí, só para usar esse exemplo, eles vão tentar entender, peraí, mas por que as pessoas estão morrendo assim? Peste do quê? Mas talvez isso aí seja da pulga do rato, então tem que acabar com os ratos, tem que limpar o lugar, entendeu? Vamos abrir a pessoa para ver o que estava acontecendo, né? Você pode, em alguns momentos, você tem avanços científicos e medicinais que na Europa ainda não tem, tá? Então eles trabalham diferente com essa ideia do conhecimento. Assistam um filme que chama O Físico, tá? Já indiquei aqui, vou indicar de novo. Chama O Físico, eu acho que tem no Netflix. Beleza? Então, outras realidades. Também, para começar a entender esse rolê, você tem a questão da cisma do Oriente. Aqui, ó, merecia um aprofundamento, mas só para não passar batido. A Igreja Católica, que nós estamos falando aqui, é a Igreja Católica Apostólica Romana. É aquela do seio de Roma. É aquela que foi fundada em Roma. Só que vocês lembram que o Império Romano ficou dividido em dois? Do outro lado do Império Romano, o Império Romano do Oriente, ou depois se transforma em Império Bizantino, a Igreja Católica também estava lá. E a Igreja Católica de lá ela vai desenvolver um outro rolê. Essa Igreja Católica de lá fica conhecida como Igreja Católica Ortodoxa. Tá? Então você tem como se fosse duas igrejas católicas. Elas têm divergências na propagação e na vivência da sua fé, principalmente com relação à representação de imagens. Essa Igreja Católica do Oriente, a ortodoxa, ela não aceita essa ideia dos ícones, né, das imagens, dos santos e tal, diferente da Igreja do Ocidente. Resumindo a história, tem uma treta histórica entre essas igrejas em 1054. O bagulho foi tão louco que um papa excomungou o outro. Lá eles chamam de patriarca da igreja, né? Aqui a Igreja Católica Ocidental, Romana, chama de papa. Um excomungou o outro, um condenou o outro ao inferno. E houve um evento aí, então, em 1054, que ficou conhecido como Cisma do Oriente. Então veja bem, a própria Igreja Católica está dividida. De um lado você tem a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Do outro lado você tem a Igreja Ortodoxa. Também uma derivação do cristianismo, do catolicismo, mas uma igreja ortodoxa, atualmente com sede no patriarcado ali, o patriarca da Rússia, né, de Moscou. E aí em 2016, depois dessa briga, né, de 1054, teve um encontro histórico entre o patriarca da igreja ortodoxa, o Cirilo, ou Kiril, e o Papa Francisco. Foram tomar um café em Cuba, para dar uma conversada aí, tá? Só uma curiosidade também sobre essas particularidades da Igreja Católica. E por último, eu coloquei aqui, ó, a Igreja e Política. Tá? A Igreja é uma instituição que está muito próximo também das questões políticas da Idade Média. Então, nesse momento, quase que religião e igreja não se dissociam, e inclusive vai rolar muitas tretas entre o monarca, né, entre os reis ou imperadores, e o Papa. Por exemplo, uma das tretas que tem, depois se você quiser você pesquisa aí, querelas das investiduras, concordata de Worms, leia o livro-texto e vai dar um rolê lá depois, mas só para a gente pensar. Uma das questões aí é que a Igreja Católica ela vende cargos, ela é uma instituição muito poderosa, então ela vende cargos, ela beneficia pessoas com cargos, alguns nobres importantes, para arrecadar dinheiro também. Então essas nomeações dos cargos religiosos, ela é muito polêmica. Por quê? Imagina o seguinte, você é rei de um lugar, aí tem a nomeação de um bispo, nesse lugar que você é rei. O centro da Igreja Católica está lá em Roma.
Aqui a igreja é muito forte na mentalidade dos seus súditos, por exemplo. Esse bispo é muito importante que ele seja um aliado seu, senão você não governa direito. Mas aí, vamos supor que você está meio brigado com o Papa. Quem vai nomear o bispo da sua região? O Papa ou você? Isso é cargo de quem? Você vai bater no peito e falar, mano, eu sou o rei, eu sou o monarca aqui, eu que decido quem vai ser o bispo da bagaça. O Papa pode ser seu inimigo num determinado momento, disputa política e tal, tentando atender os interesses da igreja, fala, não, esse cara aí não serve para ser bispo não, tem que ser esse aqui que eu estou indicando. E aí você tem uma treta também por conta dessa composição política. Então a igreja católica ela não está só no campo religioso, ela também está no campo político. Existe um diálogo, né, entre política e religião, tá bom? Só um detalhe aí para você ficar esperto que a igreja católica está muito próximo da política e no decorrer aqui dessa aula e das próximas você vai perceber essa relação de religião e política. Acabou? Não, foi a introdução. Entendeu? Igreja Católica, principal instituição. Saber é poder. Tem outras realidades, por exemplo, o Islã. Existiu um racha na igreja, né, em 1054. E também tem que prestar atenção nessa relação igreja e política. Tá bom? Leia o livro texto com atenção para você ficar ninja nesse assunto. Bora lá. O que é, então, o cruzadismo? Mano, as cruzadas, ou o cruzadismo, movimento cruzadista, é a fita das fitas da história da Idade Média. Porque a gente chama de as cruzadas, né? Os peregrinos, os reis e os pelados. Mano, é uma bagunça, uma galera. Imagina o seguinte, ó, a Europa. Imagina aqui, ó. Vamos pôr aqui o mapa. É a Europa. De repente, acontece um bagulho na Europa, que eu vou explicar aqui. E aí você tem um espaço de 200 anos, vamos dizer assim, mas principalmente ali no começo, uma galera, milhares e milhares de pessoas saindo que nem louco aqui da Europa, indo por terra e por mar também, em direção à Terra Santa. Imagina assim, ó, homens, mulheres, crianças, nobres, reis, pé rapado, religiosos, ladrões, prostitutas. Imagina assim, tudo que você pensar, num determinado momento se organizou para sair da Europa e ir em direção à Terra Santa, ir em direção a Jerusalém para retomar a Terra Santa, né? Então assim, foi a fita das fitas das fitas. Se você quiser definir na sua anotação o movimento cruzadista, você coloca assim, ó, as cruzadas foram expedições cristãs, tá? Por isso que tem essa cruz aí na frente, né, dos cavaleiros. São expedições cristãs partindo da Europa rumo ao Oriente. Especificamente rumo à Terra Santa, mas no geral rumo ao Oriente, já que muita gente nem chegava à Terra Santa, tá? Então expedições cristãs partindo da Europa rumo ao Oriente, tá bom? Essas expedições elas foram oficiais pela Igreja Católica, né? Ela tinha que ter o selo de oficial, tinha as piratas, tinha as imitações, mas as expedições oficiais, só para vocês terem uma ideia, foram 8 expedições oficiais nesse prazo aí de praticamente um pouco menos de 200 anos, tá bom? Teve cruzada de tudo quanto é jeito, teve a cruzada do povão, dos pobres, dos nobres, teve cruzada dos comerciantes, teve a cruzada das crianças, tadinho das crianças, teve uma cruzada que a galera começou a tomar uma sarrafada lá no Oriente, e aí algum gênio veio com a ideia de falar o seguinte, a gente não está conseguindo conquistar a Terra Santa porque a Terra Santa é só dos puros. Então as crianças que vão conseguir conquistar a Terra Santa, e mandaram as crianças lá, mano, que doideira. Mas enfim, se você quiser saber mais sobre essa cruzada, tem que dar uma pesquisadinha aí, porque aqui não vai dar tempo de entrar nas 8 cruzadas, vamos falar mais das generalidades, tá bom? Então olha aqui, ó, muitos caminhos e tal, uma galera se movimentando, indo em direção ao Oriente, indo em direção à Terra Santa. Nos vestibulares eles fazem isso aqui, ó. O movimento cruzadista, que nasce ali em 1095 é um ano simbólico, porque é o discurso do Papa Urbano II. E aí tem até uma parte do discurso que eu separei aqui no material, que o Papa diz o seguinte, ó, deixa aí então aqueles que... Estou na minha linguagem, tá? Deixa aí então os que até agora estavam acostumados a se bater, tipo 6 nobres aí, que estão brigando, essas guerras internas da Europa, deixa isso. Vai lá para as guerras então, deixa suas guerras particulares aí, vai
nas guerras contra os infiéis. Por que ele está chamando a retomada da Terra Santa? Porque, para ele, como a Terra é Santa, para o cristianismo, ela está na mão dos infiéis, porque ela está na mão dos turcos, seljúcidas, eles são do Islã, eles são islamizados, então é de outra religião. Então é preciso combater esses infiéis e pegar de volta a nossa Terra Santa, tá? Aí ele vai dizer o seguinte, ó, deixa aí então os que foram ladrão até agora, deixa eles se tornarem soldados, deixa aquele que outrora estava batendo nos seus irmãos, para agora lutar contra os bárbaros, ao termo os bárbaros, deixa aí então os que eram mercenários, que faziam as coisas por dinheiro, por baixo salário, para agora receber uma recompensa eterna. Tomai o caminho do Santo Sepulcro. Cara, o Santo Sepulcro, Cristo, tá lá a história de Cristo, vida, morte, ressurreição, tá tudo lá. Por isso que é sagrado. Arrebatai, eu gosto de... Arrebatai a terra, arrasa. Aí ele fala assim... segundo a Escritura, é de lá, da Terra Santa, que jorra o leite e o mel. Jerusalém é o centro do mundo. E sua terra é mais fértil do que as outras. Será que é isso mesmo? Bom, muitas vezes aparece nas provas o discurso do Papa Urbano II convocando a galera. E aí a gente vai olhar 4 motivações. Vamos ver o lado religioso da ida da galera para lá. Por que as pessoas vão, né? Porque estão motivadas aí, escutando o Papa. Vamos falar do lado político, do social e do econômico. Porém, o Papa, eu ia falar um negócio, acabei esquecendo, que no vestibular às vezes vem um trecho desse discurso, chama Discurso de Clermont, 1095. É a grande convocação para as cruzadas, né? Então, como a Igreja Católica é poderosa, domina a mentalidade das pessoas, se o Papa falou, mano, eu não sei onde que eu olho aqui, se o Papa falou, tá falado, perdão. Então vamos lá que o Papa falou, tá falado. Primeira motivação, então, vamos lá. Por que as pessoas estão indo, então, César? O que a galera larga tuas coisas aqui, se é que tem alguma coisa na Europa, e parte rumo ao Oriente, então? Primeira questão, vai anotando aí. A primeira motivação, ela é religiosa. Sabe o que foi que o próprio Papa... Ó, dá uma música. O próprio Papa prometeu. Tenta falar isso rápido, é difícil. O próprio Papa prometeu. O próprio Papa prometeu. O próprio Papa prometeu perdão, salvação. Uma das maiores preocupações de uma pessoa nesse momento, se você parasse alguém e falar, o que você está preocupado hoje? Se eu vou para o céu, eu vou para o inferno. E aí o Papa faz um discurso como esse, convocando todos os reinos cristãos ali da Europa para falar, mano, se vocês forem lutar pela Terra Santa, se você for, você já está salvo. Teus pecados estão perdoados. Mas eu tenho que ir, tenho que conseguir retomar a Terra Santa? Não, se você se arrumar aqui agora para ir, tropeçar, bater a cabeça na pedra aqui e morrer, pronto, Deus já te perdoou. O céu é teu, irmão. E aí, quando o Papa fala isso, a galera sai vazada. Porque, a minha riqueza não está nesse mundo. Esse é um preceito do cristianismo. Eu quero a vida eterna. Eu já estou fudido, muitos, né? Eu estou fudido aqui na Europa mesmo. Já não tem nada. Pior que tá, não fica. Pra baixo não vai. Mano, na boa, vou meter os pés aí, vou meter o louco e vou pro Oriente também. Então você tem aí, nessa convocação, uma ideia de guerra santa. Ó, como você está indo por um motivo santo, ou seja, retomar aquela terra que é de Cristo, retomar a terra prometida, essa é uma guerra contra os infiéis. Essa é uma guerra santa. Essa é uma cruzada contra os infiéis. Se você morrer nesse rolê, você é abençoado. Você é escolhido. Olha só que privilégio. Você queria estar lá, fala a verdade, para morrer nesse rolê. Ou seja, estava garantida a sua salvação e o perdão dos seus pecados. Ah, delícia, hein? Depende, né? Quem tem muito pecado, é o Rian, por exemplo. Esse aí não tem nem papa que salva ele. Ó, mentira. Galera, é o seguinte, então, guerra, o motivo religioso é esse, tá? Segundo motivo político, não menos importante, mas o motivo político é o seguinte, não é só a questão religiosa que está em jogo, óbvio que não, olha esse mapa aqui, ó. Ao ir à Terra Santa, aqui você tem Constantinopla, com a sede da outra igreja católica, né? O imperador do Império Bizantino aqui, ele está pedindo ajuda, a igreja do Oriente está pedindo ajuda para a igreja de cá, porque os turcos aqui estão em expansão, estão cercando essa região. Então, quando a igreja católica determina que a galera venha em socorro, né, da igreja católica do Oriente, ortodoxa,
E aproveite para retomar a Terra Santa, tem uma questão política nisso. Por quê? Você está aumentando a sua área de influência. Por todos esses lugares que você passar, você vai aumentando sua área de influência. Os reis, os nobres, né, podem ir fortalecendo as suas alianças de guerra, né, aquela aliança de fidelidade militar. Então é com certeza uma questão também política. Aumentar os domínios, conquistar terras, aumentar a influência sobre ali onde a Igreja Católica tinha perdido área desde o fim do Império Romano para essa outra igreja ortodoxa do Oriente. Agora era hora de retomar. Então não é só uma questão religiosa, também tem uma questão política nisso. Era expandir os domínios dos europeus, da Igreja Católica, dos nobres, para o Oriente. Ok? Terceiro ponto aqui, está acabando já, tá? A questão social. Nesse momento, você tem um contexto, na próxima aula eu vou trabalhar melhor isso, né, os motivos, mas no geral você tem ali no século XI, XII, indo para o século XIII, um crescimento populacional. Existe um surto demográfico na Europa. Depois eu apresento os detalhes disso, né? Mas as cidades estão inchadas, tem muita gente, está faltando comida, está faltando terra. As cruzadas não deixam de ser, então, uma válvula de escape para essa questão social europeia. Tem muita gente agora, falta comida, falta terra. E aí você tem uma questão nas cruzadas que é uma questão de oportunidade. Pô, eu não tenho nada aqui nesse rolê da Europa. Talvez se eu for lá eu consiga alguma coisa, uma relíquia, uma terra, algum benefício. E se eu não conseguir nada, se eu morrer nesse processo, no fim das contas eu ainda consegui minha salvação e o perdão dos meus pecados. Então tá bom demais. Lembrando que a igreja até cobrava para perdoar os pecados aqui, né? Então olha só o tanto que eu estou fudido na Europa. Eu não tenho nem dinheiro para comprar o perdão dos meus pecados, então eu estou fadado ao inferno. Ah, mas o Papa falou que se você for morrer lá no rolê, além de tentar algumas riquezas, o pecado está garantido. Falar, então eu vou, porque é um investimento que eu estou fazendo para a vida eterna. Tá? Então tem uma questão social. Isso entre os pobres, né? Mas entre os nobres, entre os cavaleiros, até os reis, pô, os caras estão mirando na riqueza que tem no Oriente. Se a gente dominar aquilo, a riqueza é nossa, cara. Então você tem uma questão social até entre os nobres, até entre aqueles mais fortes economicamente. E alguns nobres que eu acho interessante, que são os cavaleiros sem terra. Então imagina o seguinte, eu sou nobre, nasci numa família de nobre, importante, só que eu sou o terceiro, quarto, segundo, quinto filho na linha de sucessão lá do meu pai. O meu irmão tá bem na fita, o reino é dele e eu. Eu vou pegar uma vaguinha nessa cruzada aí e vou também, cara, tentar o meu rolê, tentar a minha realidade, tentar a vida, né? Então você tem os cavaleiros sem terra que buscam também posses e tal nessas cruzadas. Essa é a questão social. Aí, por fim, a questão econômica, você tem talvez a principal, tá? Trabalhados aí nas provas, lembrando que isso aqui é um recorte do vestibular, foca bastante nessa aqui, na questão econômica. Olha só esse mapa, galera. Imagina o seguinte, a Europa feudal tá presa aqui, ó, tá enclausurada. Né? Muitas ondas migratórias, invasões, muros, feudos e tal. De repente, mano, começa a abrir todos esses caminhos aqui, ó. Começa a abrir todas essas rotas. E aí você chega lá no Oriente, começa a fazer guerra com os turcos lá, de repente essa guerra já começa a virar negócio. E aí você começa a ter uma movimentação muito interessante do comércio. A cruzada mais bem sucedida, a quarta cruzada, é a cruzada dos comerciantes. A galera aqui de Gênova, Veneza, né? Essa turma aqui das cidades comerciais, Florença, na Itália, essa galera aqui, eles vão começar a estabelecer várias rotas comerciais com esse Oriente. Então também tem uma motivação econômica muito forte que aumenta o fluxo da Europa com o Oriente, criando aí uma grande situação econômica, uma grande mudança econômica em toda a Europa. Ok? Então motivações religiosas, políticas, sociais e econômicas. E para fechar o pacote aqui, como resultados ou como consequências, só alertando vocês que basicamente a próxima aula ela começa aqui, tá? A gente vai olhar isso, esses resultados, essas consequências por um período maior de tempo, né? E com mais calma. Mas só para você entender, ó, já estou quase estourando meu tempo, nós temos aqui uma consequência, a abertura do Mediterrâneo. Olha só, o Mediterrâneo que estava na mão dos turcos, estava na mão aqui dos, eles chamavam de sarracenos, né? Agora começa a ter uma circulação, uma movimentação dos europeus também. Isso abre a questão do comércio. Várias feiras, várias rotas comerciais, por exemplo.
Olha essa imagem aqui, ó. Todos os produtos que chegam e saem da Europa começam a atravessar a Europa, e aí você tem feiras, rotas comerciais, daqui a pouco começa a surgir as cidades, na próxima aula a gente vai falar disso. Ainda como consequência e resultado, as cidades começam a ganhar mais importância, ou retomam a sua importância nesse momento. Também vamos falar disso na aula 12. E aí, como configurando tudo isso, você tem uma grande crise do feudalismo. Por quê? Com essas movimentações das cruzadas, você tem novas atividades, por exemplo, o comércio, um novo modo de vida, novas necessidades, novas ideias e novos arranjos. Mas toda essa treta aqui continua se desdobrando para as próximas aulas. Beleza? Falamos hoje das cruzadas e da expansão europeia, né, e do comércio. Falamos sobre as motivações, né, da Igreja Católica e dos europeus e das consequências que, lembrando, continua na próxima aula, portanto. Beleza, galera? Dá uma respirada. Muito obrigado pela atenção de todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa vida, valeu!